Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema super fascinante sobre o papel e o futuro da comunidade cristã. O ponto de partida aqui das nossas fontes é bem direto. Igreja e evangelismo são coisas totalmente inseparáveis. Tipo, sem evangelismo, não tem igreja. É ele que faz a roda girar e gera comunidade. É uma equação muito simples. Se evangelismo para, o crescimento da igreja para junto. E é exatamente sobre essa dinâmica essencial que a gente vai conversar agora. Legal. Então olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, o significado de eclésia. Depois, a igreja real e potencial, o sofrimento pela igreja, o sacrifício da comunicação, a igreja extrovertida e, para fechar, o exemplo de Paulo. Bora lá! Ponto número 1. O significado de eclésia, uma comunidade chamada para fora. Para começar, a gente precisa desconstruir aquela ideia tradicional de igreja. Sabe aquela imagem de tijolos, vitrais, portas pesadas de madeira? Pois é, esquece isso. Se a gente olhar a raiz da palavra eclésia, ela vem do grego ek, que é fora de, e kaleo, que significa chamar. E o mais curioso, lá na Grécia Antiga isso não tinha absolutamente nada a ver com religião. Era simplesmente a Assembleia Popular, um grupo de cidadãos reunidos. Ou seja, isso prova por A mais B que a igreja é, na sua essência, uma comunidade viva de fiéis. Pessoas com um propósito em comum, e não um prédio físico ou uma estrutura de cimento. Ponto 2. A igreja real e a igreja potencial. O que já existe versus o que ainda vai ser. Agora, já que a gente estabeleceu que igreja é feita de pessoas e não de paredes, tem um contraste aqui que é de cair o queixo. De um lado a gente tem a igreja real. Essa é que já existe agora, o corpo de Cristo, o pessoal que já nasceu de novo, já foi batizado. Do outro lado, pensa na palavra potencial. No dicionário, potencial é aquilo que tem a capacidade de acontecer, né? Então a igreja potencial é formada por todo mundo que ainda não se converteu, mas que um dia vai. E conforme a história avança, essa igreja potencial vai inevitavelmente se transformando na igreja real. E a base teológica para isso é muito profunda. Olha só o que diz a carta aos Efésios. Deus já tinha abençoado e escolhido pessoas antes mesmo da fundação do mundo. Pensa na magnitude disso. Antes de o universo sequer existir, Deus já via, escolhia e amava a igreja potencial. Uma igreja que ainda nem era, mas que com certeza absoluta chegaria a ser. Isso cria um paradoxo teológico maravilhoso. O texto fala que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas espera aí, de qual igreja estamos falando se a instituição nem existia plenamente na época da cruz? Ele amou e morreu por uma comunidade que historicamente ainda era inexistente. Fica bem claro que isso é uma referência direta a essa igreja potencial. A gente vê isso de novo num momento super emblemático. Jesus, depois de ressuscitar, vira para Pedro e manda essa 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Naquela hora exata, Jesus definitivamente não estava olhando só para aqueles 120 discípulos que já estavam ali convertidos. O olhar dele estava lá na frente, focado nas milhares e milhares de pessoas da igreja potencial que iam começar a chegar logo depois, no dia de Pentecostes. Ponto 3. O sofrimento pela igreja, preenchendo o que falta. Com essa visão de futuro toda armada, a gente precisa falar sobre o custo de expandir isso tudo. É natural da gente, como ser humano, fugir da dor, certo? Ninguém quer sofrer. Mas existe um tipo de dor que a gente abraça de propósito por uma causa maior. O apóstolo Paulo ilustra isso perfeitamente. Ele chegou a falar que se alegrava no sofrimento. E calma, Paulo não era nenhum masoquista. A questão é que ele agia movido por um amor absurdo, escolhendo passar por cima da dor e dizendo que estava preenchendo na própria pele o que faltava nas aflições de Cristo.